Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e a igreja celebra Santa Catarina de Sena. A palavra é de João, no capítulo 12. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro vamos entender o contexto desse evangelho e como que ele está situado no Evangelho de São João. Esse discurso é o último discurso público de Jesus. Depois dessas palavras, ele se recolhe com seus discípulos e entra naquilo que o evangelista João chama de a hora da ceia, a hora da entrega, a hora da cruz. Depois dessas palavras, não há mais ensinamentos públicos, não há mais multidões. E é justamente nesse momento decisivo, nesse último discurso público para as multidões, que Jesus pronuncia uma palavra que resume toda a sua vida pública. Disse ele: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Aí nós percebemos uma unidade na missão e na natureza entre Jesus e o Pai. Ele não está chamando a atenção para si. Ele está dizendo que aceitá-lo é aceitar o Pai, que rejeitá-lo é rejeitar o Pai. Crer em Jesus, escutar Jesus, seguir Jesus, é estar diante do próprio Deus. E é essa afirmação que coloca diante de nós uma pergunta que poucas vezes nós procuramos responder com seriedade. Afinal de contas, o que é aceitar Jesus? Para respondermos essa pergunta para nós mesmos, nós precisamos lembrar que Jesus não é apenas alguém que fala de Deus. Ele é a presença visível do Pai entre nós. Por isso ele repete tantas vezes que a sua palavra não é sua, que a sua doutrina não é sua, que ele não faz nada por si mesmo. Tudo vem do Pai e tudo nele leva ao Pai. Então não há em Jesus nenhum espaço que esteja separado de Deus. Quem o acolhe, acolhe Deus. Quem o rejeita, rejeita Deus. É por isso que não existe um caminho do meio, em que se admira Jesus, mas se mantém o Pai à distância. Ou então que se gosta de algumas frases do Evangelho, de algumas frases de efeito de Jesus, mas não se aceita a revelação toda de Deus em Jesus. A pergunta sobre o que é aceitar Jesus, no fundo essa pergunta ela passa pela forma como nós nos relacionamos com Deus, como nós aceitamos Deus na nossa vida. E é exatamente desse risco que nós precisamos nos guardar, o de criar um Jesus à nossa própria imagem e semelhança, um Jesus que caiba na nossa vida, que nos acomode, um Jesus que se pareça com as nossas misérias, com os nossos pecados, ou então de selecionar as páginas do Evangelho que agradam e descartar umas outras que não são cômodas, porque Jesus é Jesus das bodas de Caná, mas também é o Jesus do Calvário. É o Jesus do Tabor, da glória, mas também o que diz que para ser seu discípulo é preciso tomar a cruz e segui-lo. É o Jesus que multiplica os pães, mas também o que fala da porta estreita. É o Jesus que abraça a criança, mas é também Jesus que pede para deixar tudo para segui-lo. Ou é Jesus inteiro, ou então não é Jesus. Quando alguém escolhe só uma parte, não está seguindo Jesus, está se seguindo a si mesmo, com o nome de cristão. E para concluir, eu gostaria de compartilhar com você uma percepção que vai ficando mais clara à medida que o tempo avança e a gente amadurece espiritualmente e também humanamente. Pode ser que boa parte da nossa vida a gente tente montar uma fé que caiba no nosso jeito de pensar, de ser, de organizar a vida. E para isso, se recorta partes do Evangelho, se escolhe um Cristo mais palatável, se organiza uma religião que não atrapalhe a nossa vida. E parece funcionar por algum tempo. Mas chega um dia em que a vida pede mais do que essa fé é capaz de oferecer. E aí se descobre, quem sabe com algum desconforto, que o que faltava era exatamente o que tinha sido evitado. Que aquela parte do Evangelho, que parecia exigente,
Ela, na verdade, é a parte que sustentaria a nossa vida inteira. Que aquele Cristo desconfortável era o único capaz de carregar a vida quando ela se tornava pesada de verdade. Por isso eu me arrisco a dizer com poucas palavras aquilo que vai ficando claro com a caminhada. Não tenha medo do Cristo inteiro. O que assusta nele é também o que salva. Porque quem se aproxima de Jesus pela metade nunca chega a conhecê-lo de verdade. Fica apenas com uma ideia de Deus na cabeça. Ideias não fazem companhia. Só Cristo, em pessoa, é capaz de fazer. E aqui eu me lembro de uma imagem que os primeiros padres da igreja utilizavam há quase 2000 anos. Mysterium Lunae, em latim, o mistério da lua. Eles diziam que a lua, como nós sabemos, ela não tem luz própria. Ela só ilumina quando volta a sua face para o sol. E é exatamente assim que nós precisamos entender o que é aceitar Jesus inteiro. É voltar o nosso rosto para Ele, como a lua se volta para o sol, e deixar que a sua luz nos atravesse. Quem faz isso descobre duas coisas que mudam o jeito de viver. A primeira é uma paz nova, a paz de quem entende que não precisa ser luz para ninguém, basta refletir a luz que vem de Deus. Quanto cansaço se evita quando nós aprendemos isto. Quanta vaidade se desfaz quando nós entendemos que não precisamos ter luz. A luz é de Deus, basta que nós reflitamos a luz dele, porque a vida não pede que nós sejamos brilhantes, a vida pede que nós sejamos autênticos, verdadeiros. E só é verdadeiramente luminoso quem se voltou primeiro para a fonte de toda a luz, que é Deus. A segunda descoberta é uma missão silenciosa, a de iluminar sem perceber a noite dos que estão por perto. Porque quando a lua se volta para o sol, ela ilumina a parte escura da terra. Você sabe que há muita gente caminhando no escuro e que ainda não consegue olhar para Deus, que ainda não busca Deus. Mas pode encontrar Jesus, pode encontrar Deus no reflexo da sua vida, no reflexo de quando você se volta para Deus e pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas escolhas, de alguma forma, e quem sabe uma forma bem silenciosa, bem discreta, anuncia Deus. Talvez aí esteja a forma mais bonita de evangelizar, não com muitas palavras, mas com uma vida voltada para uma única luz que nunca se apaga, que é Deus. Porque no fim, o mundo não precisa de mais gente que fale de Deus. O mundo precisa de mais gente que reflita Deus. E aí está a missão minha e sua, de abraçarmos Jesus inteiro, porque Ele é o reflexo perfeito de Deus. Quanto mais voltados para Jesus, mais nós vamos refletir Deus no casamento, no trabalho, junto dos filhos, na sociedade que por vezes está tão escurecida porque dá as costas para Deus. Não se esqueça disto, é a minha e a sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo para você uma excelente jornada, que a luz de Deus acompanhe os seus passos e nos encontramos à noite. Um abraço para você.